abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículos de 19 a 26. Vamos ler alternadamente esse texto. Atos 11, 19 a 26. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nesse instante, eu queria convidar os irmãos, toda a igreja, a que elevasse seus pensamentos a Deus em intercessão pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que estão enfermos, e eu queria lembrar algumas pessoas. Queria lembrar de um recém-nascido, Benjamin. Ele é bisneto do irmão Hamilton Soria, filho de Arthur e Ana Trieto. Ele nasceu dia 18/6 e encontra-se na UTI neonatal da Santa Casa. Ele nasceu com um pequeno problema, mas nada de muito grave, mas precisa da intercessão por causa dos seus pais, do seu Hamilton, e ele pediu que nós orássemos, que a igreja estivesse orando, para que esse probleminha daquele recém-nascido possa ser resolvido muito em breve, e muito em breve ele possa ir para casa com seus pais. Agradecemos pela vida dos netos Arthur e Ana Trieto, do seu Hamilton, e pela bênção que eles receberam com esse bebê. E que esse neném, o Benjamin, seja motivo de muita alegria para aquela família, para os seus pais e todos os seus familiares. Quero lembrar que os irmãos todos sabem, que lembrasse também dos nossos irmãos enlutados, né? Em especial a família do presbítero Samuel Mendes, né? Paulo Fernando, a sua irmã, seus filhos, netos, que nós possamos estar lembrando deles nesse instante, mas durante toda a semana. Da dona Márcia, que também perdeu seu pai, a esposa do pastor Ildefonso, que nós possamos estar orando também por ela. E lembrando do nosso pastor que está em Santana, com um grupo coral, e pregando ali, que ele possa ser usado, o conjunto também seja usado, em razão do centenário da nossa igreja, mas que essas comemorações possam servir de novo despertar em nossa cidade e na programação do Evangelho. Tem um coral também na igreja do pastor Maurício, na Vila Industrial, que está lá também dirigindo louvor, que nós possamos estar lembrando deles, dos cultos e dos nossos irmãos nas congregações reunidos nesse instante. Vamos orar silenciosamente por alguns instantes, e após alguns instantes,
após 1 minuto, eu queria que a Wanda orasse, agradecendo a Deus e intercedendo a Deus e agradecendo por esses pedidos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome nesta hora, Senhor. Reconhecemos como Teu povo a Tua soberania, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Apresentamos a Ti agora, Senhor, a vida do pequeno Benjamin. Que o Senhor possa estar colocando a Sua santa mão poderosa sobre o corpinho dele, sobre a sua saúde. Cura, Senhor, tudo o que precisa ser curado naquela criança. Nós sabemos que ela é Tua. Meu Pai, também eu peço que o Senhor possa estar abençoando os seus pais, dando a eles, ó Pai, o Arthur e a Ana, o consolo, o conforto, a paciência devida, descansando no Senhor. Porque nós sabemos como mãe o quanto é difícil a gente deixar o nosso filho no hospital e vir para casa. Por isso, Pai querido, nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre a vida de seus pais, do seu irmãozinho Emanuel, que ele possa entender tudo isso e descansar no Senhor. Pai querido, nós colocamos também nas Tuas mãos a vida do presbítero Samuel Mendes, que o Senhor possa estar sustentando ele nessa nova jornada, Pai querido, que o Senhor possa estar confortando e consolando o seu coração, que o Senhor também possa estar consolando e confortando a vida de todos os seus familiares. Também, Senhor, o coração da Márcia, do pastor Ildefonso, que teve essa perda também, Senhor, Tu possa estar sustentando cada um deles. Pai querido, abençoe, Senhor, os nossos corais, nosso pastor, nessas igrejas onde eles estão indo, Senhor, para louvar, bendizer o Teu nome, pregar a Tua palavra. Ó Senhor, que haja salvação nesses lugares, que haja benefício para cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra. Sê conosco também, Senhor, aqui, que vamos estar continuando a prestar esse culto para o Senhor, que o Senhor se alegre e receba Ele de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria agora convidar as crianças que viessem à frente. Esse é o momento em que eles vão adorar ao Senhor, se preparando para o culto infantil. Então, aquelas crianças que venham aqui à frente com seus pais, tios, avós, possam trazê-los para adorarmos ao Senhor. Então, crianças, nós gostamos de ter amigos, né? Ter amigos é muito bom. Nós tivemos uma cantata muito gostosa domingo passado, que falou sobre amigo para sempre. E nós temos um grande amigo, que é Jesus. Mas existe um inimigo, e esse inimigo, de vez em quando, quer cutucar a gente, né? Aí a gente precisa dizer para ele assim, não, 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 opa, eu tenho a força no Senhor Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora, tá? Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer. Olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Tá bom? Eu convido a igreja, se você quiser colocar em pé, para poder nos ajudar e estar louvando a Deus com as crianças. Nós vamos estar cantando apenas uma vez. Em Cristo que venceu na cruz. Acho que nós vamos cantar mais uma vez. Vamos lá?
agradecendo a Deus pela vida das crianças. E eu convido o diácono Josué Júnior, que vem à frente e ore, pedindo as bênçãos de Deus sobre essas vidas e pelo culto deles. Oremos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado porque essas crianças estão aqui, os seus pais tiveram disposição para trazê-las. Pedimos a Deus para que o Senhor esteja colocando nos seus coraçõezinhos, no seu coração, a Tua palavra e que eles não venham se desviar do Teu caminho, ó Deus. Oramos para que eles trilhem o Teu caminho conforme a Tua palavra e que nós, membros dessa igreja, possamos estar orando por eles, acompanhando as suas vidas e que eles venham, ó Pai, ser missionários, pastores, líderes da Tua igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa eles no seu cultinho, que eu possa abençoar a nossa igreja e o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem sair, a igreja pode se assentar e o diácono Josué tem um aviso para ser dado à igreja nesse instante. Boa noite, irmãos. Sábado que vem teremos um encontro dos adolescentes aqui na Igreja Cristã Evangélica. A Federação dos Adolescentes Cristãos será às 19h30. Tragam os amigos, tragam um refrigerante também. Ok? Obrigado. No dia 27 de junho, próximo sábado, né? 19h30. E agora é o momento em que nós vamos adorar ao Senhor. Vamos, novamente, ficar em pé, toda a igreja, e aqueles que puderem, em pé, adorar ao Senhor. Aqueles que, mesmo não podendo, podem adorar ao Senhor, mesmo assentados. Que bom quando nós deixamos Jesus Cristo mudar a nossa vida, né? Então nós vamos cantar agora: Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. O amor eu só conheci em canções que falavam de ilusões. Hoje agora é diferente. Isso falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Muitas vezes a gente não precisa nem falar com o som da nossa voz, mas a nossa vida, as nossas atitudes, elas demonstram muito mais quando Cristo muda a nossa vida, né? Então eu convido os irmãos que a gente possa estar adorando ao nosso Deus com esses cânticos. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser.
mover, Ele brilha através de nós. Nós vamos estar cantando essa primeira estrofe, fazendo o refrão que fala aleluia, e depois nós vamos ter uma oração pelo Thomas. E aí então nós cantamos a segunda estrofe e assim nós encerramos esse momento. Aprender, Senhor, mais de Ti nesse dia. Queria agradecer, Senhor, pelo tempo que a Dona Edi, Senhor, compartilhou com a gente, pelo tanto que ela nos ensinou. Que o Senhor traga, Senhor, conforto para a família,
a todos os parentes próximos, ó Pai, que nós sabemos que ela descansou e está à sua destra, ó Pai. Foi uma mulher virtuosa, assim, que compartilhou muito da sua vida conosco. E que nós possamos também, Senhor, buscar cada vez mais, Senhor, o Teu reino, aprender, Senhor, cada vez mais de Ti e ler, Senhor, nas Escrituras, ó Pai, a Tua luz. É que eu te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, o nosso pastor está em Santana, visitando aquela igreja filha, e convidou o pastor Zé Carlos, que vai nos trazer a mensagem, vai ser usado por Deus para falar a cada um de nós nessa noite. Vamos orar, mesmo assentados, pedindo a Deus a unção e a direção sobre a vida do teu servo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por estarmos na tua casa e ouvir a tua palavra neste dia, ó Deus. Que o teu servo, o pastor Zé Carlos, seja um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Nós entregamos a vida dele e pedimos que o Senhor abra os nossos corações para entender e ouvir plenamente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja, graça e paz. É uma responsabilidade ministrar a palavra de Deus, trazer a todos aquilo que Deus tem falado no meu coração. Como pastor que trabalha com missões, eu vou falar de missões. Antes de lermos a Bíblia, o texto bíblico, e falarmos sobre aquilo que Deus tem para nós nessa noite, quero participar, os irmãos, dos projetos que nós temos neste mês de julho e no mês de agosto. No mês de julho, do dia 21 até o dia 30, nós estaremos ali no sertão do Piauí, com o projeto Levando Água da Vida ao Sertão. Semana passada, antes do culto, eu fiz uma apresentação, mostrei o que nós vamos fazer lá esse ano. A ideia é construir um salão multiuso para a comunidade ter um local onde cultuar a Deus e os irmãos que vão lá fazer o trabalho missionário têm um local onde possam ficar. E nós convidamos a igreja a participar, orando, contribuindo financeiramente. E se alguém se dispor aí conosco, fale comigo. E em agosto, do dia 22, até o dia 29, se não me engano, nós temos também a nossa viagem missionária para Manaus com Asas de Socorro. Quem está liderando esse projeto é o Sullivan, e eu sei que ainda está faltando vagas de voluntário para evangelização. Se alguém sentir no coração o desejo de ir, fale com o Sullivan. Agora sim, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos colocamos agora diante do Senhor, com os nossos corações abertos, derramados diante de Ti, para ouvirmos a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja agradável aos nossos ouvidos, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, guardar no coração aquilo que o Senhor tem para nós. E mais do que isso, que nós possamos sair daqui e colocarmos em prática aquilo que a Tua palavra nos diz, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração, ó Pai, segundo o Seu coração. Ajuda-nos a servir o melhor a cada dia, a caminharmos pelo caminho que o Senhor quer que nós caminhemos e a falarmos de Cristo como sendo o nosso Salvador pessoal. Que nós sejamos, ó Pai, Teus instrumentos para que pessoas possam conhecê-lo e se render aos Teus pés. Fala conosco agora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem eu coloquei como sendo uma igreja missionária. E meditando nisso, eu entendo que esse título se aplica muito bem à nossa igreja. Afinal de contas, estamos no nosso centenário, 100 anos evangelizando, 100 anos anunciando a mensagem de salvação. Então, aquela imagem que vocês estão vendo ali, tem uma localização da igreja de Antioquia da Síria, mas poderia ser uma imagem de São José dos Campos com a localização da nossa igreja. Igreja Cristã Evangélica, uma igreja missionária. Mas vamos falar um pouco sobre essa igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja missionária por excelência. Interessante que ela era o segundo maior centro de missões do mundo. Primeiro foi Jerusalém. Mas o que aconteceu? Jerusalém se acomodou. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Na segunda se converteram mais, e a palavra de Deus diz que chegou a 5.000. Mas aí, se você observar no livro de Atos, você não vê mais pregação. A ideia que dá é que as circunstâncias que eles estavam vivendo fez com que a pregação da palavra houvesse diminuído. E o que Deus faz? A ordem que Deus tinha dado, a ordem que Jesus tinha dado, era qual? Que eles deveriam ser testemunhas. Então o Senhor Jesus disse que eles deveriam ser testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas eles estavam reunidos em Jerusalém e não estavam cumprindo essa ordem. Aí veio a perseguição. A perseguição fez com que eles saíssem de Jerusalém. E nós lemos aí em Atos capítulo 11, como texto devocional, no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Alguns chegaram até Antioquia, anunciando o evangelho do Senhor Jesus, e houve conversão. Interessante que a perseguição veio porque a igreja não quis obedecer à ordem de Jesus. E hoje? Hoje, se a igreja parar de evangelizar, parar de participar de missões, ela deixa de fazer a vontade de Deus. E se ela deixar de fazer a vontade de Deus, Deus pode permitir hoje uma nova perseguição para que a igreja acorde, saia do seu comodismo, deixe a sua apatia e faça e cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para esse texto de Atos e entender que a igreja de hoje não é diferente da igreja de Atos. Nós temos uma missão, nós recebemos uma ordem e nós temos que cumprir essa ordem. Interessante que depois dessa perseguição, a igreja de Jerusalém nunca mais foi a mesma. Ela
uma igreja que no início era uma igreja missionária, passou a ser agora uma igreja que necessitava de ajuda financeira e ajuda de todo tipo. Por quê? Porque se negou a cumprir a ordem de Jesus. Interessante que Antioquia recebe a palavra, e essa palavra floresce no meio, e Antioquia cresce, se torna o segundo maior centro de missões do mundo, e cumpre a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nunca fica sem testemunhas. Se nós falarmos não para Jesus, outras pessoas vão dizer sim. Deus vai levantar outras pessoas, e essas pessoas vão falar de Jesus, vão cumprir a missão que nos foi dada. Pessoas que deveriam ouvir a palavra de salvação dos nossos lábios vão ouvir de outras pessoas, porque nós podemos nos acomodar. Deus, Ele moveu o castiçal de Jerusalém e passou para Antioquia. E Ele pode fazer o mesmo hoje. Se a nossa igreja deixar de participar de missões, deixar de evangelizar, deixar de falar de Jesus Cristo, Ele pode mover o castiçal da igreja cristã evangélica. E nós nunca mais seremos os mesmos. Portanto, nós só temos duas opções: participar de missões ou morrer espiritualmente. Nos tornarmos sem utilidades. Nos tornarmos como aquele sal insípido. Nós devemos dar sabor. Nós devemos temperar esse mundo. Mas se o sal vier a se tornar insípido, se nós deixarmos de cumprir a nossa missão, o que o texto diz sobre esse sal? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Nós temos uma responsabilidade e nós temos que cumprir essa responsabilidade. A igreja que não evangeliza, ela se fossiliza, se torna um fóssil, um museu. Na Europa está cheio de igreja que hoje são museus. Não existem mais pessoas. Por que isso aconteceu? Porque no decorrer da história, deixaram de anunciar a mensagem de salvação e morreram. Nós não queremos isso, nós queremos crescer, nós queremos continuar anunciando a mensagem de salvação. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre 3 princípios relacionados a missões. No versículo 1, nós lemos aí: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Observa que o Espírito Santo, ele cita quem que havia nesta igreja. E eu quero trabalhar com os irmãos aqui alguns princípios que vai nos chamar a atenção para aquilo que nós devemos entender e que nós devemos fazer. Missões envolve, primeiramente, pessoas. O Espírito, ele cita o nome de várias pessoas. Missões envolvem várias pessoas, mas me envolve e envolve você. Às vezes nós achamos que missões é para quem está lá no campo, é para aquela pessoa que tem um chamado específico para ir pregar o evangelho dentre os índios, para ir pregar o evangelho noutra cultura. Não. Missões me envolve e envolve você. Missões depende de cada um de nós. O que eu tenho feito com relação à ordem de Jesus Cristo? O que eu tenho feito com relação a missões? Como eu tenho participado de missões? Você já parou para pensar o porquê que você está aqui nesta igreja? Por que Deus te colocou aqui? Por que você está aqui? Deus te colocou aqui para que, através desta igreja, você venha participar e nós possamos alcançar o mundo. Você sabia que nós temos missionário em Cuba? Você sabia que nós temos missionário na África? Você sabia que nós temos missionários no Nepal, na Bolívia, junto aos índios aqui no Brasil? Missionários que recebem contribuição da nossa igreja. Nós participamos do ministério destas pessoas. Nós participamos desse alcançar de almas fora do nosso país e dentro do nosso país. É por isso que nós estamos aqui, para alcançar almas em
todo o mundo. E nós podemos fazer isso sem ir lá, contribuindo, participando dos trabalhos missionários da igreja. Nós estamos participando da missão. Missão envolve pessoas. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus a todas as pessoas, para abençoar a vida de todas as pessoas. E você pode fazer isso. Você pode participar. Você pode ser útil. Deus deseja isso para a sua vida. Basta você querer. Basta você decidir no seu coração participar. Se nós não fizermos isso, Deus vai levantar outras pessoas que vão participar, que vão contribuir, que vão ir, que vão realizar a obra do Senhor. Nós podemos levar uma vida de servos inúteis. Cruzarmos os nossos braços, participarmos de vários cultos, participarmos de reuniões, participarmos de tudo que envolve a igreja. Mas se nós não participarmos de missões, nós não estamos cumprindo o chamado de Jesus para a nossa vida. Falar de Jesus Cristo não é algo difícil. Tem gente que fala, eu não participo porque eu não sei falar de Jesus. Mas você não precisa falar. Você pode transmitir a mensagem de salvação para outras pessoas com a boca fechada. Você pode usar a desculpa de Moisés, que diz o quê? Eu sou gago. E adiantou ele dizer que era gago? A resposta de Deus para ele foi meio dura, né? Quem que fez a boca? Quem que fez a língua? Foi eu quem fiz. Deus está falando. Nós não podemos dizer para Deus que nós não sabemos falar. Então, seja um exemplo. Testemunhe com sua vida. As pessoas vão olhar para você e mesmo sem você falar, vão ver Jesus Cristo em você. Se você estiver disposto a se deixar usar pelo Espírito Santo e a transmitir a mensagem de salvação. Missões envolve pessoas. E a obra do Senhor em missões, Deus precisa de pessoas diferenciadas. Pessoas com características distintas. O texto diz profetas e mestres. Eu acrescento pastores, pregadores, evangelistas, doutores, músicos, professores, para ensinar pessoas com diferentes dons, com diferentes talentos. A obra de Deus precisa dessas pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas. Deus tem colocado essas pessoas dentro das igrejas. Deus tem capacitado cada um de nós, e não é à toa. É para nós sermos instrumentos nas mãos dele. Nós somos pessoas diferenciadas. Deus tem colocado pessoas diferentes na igreja, porque ele tem um plano, ele tem um propósito específico em cada vida. Deus tem um propósito específico na sua vida. Você sabe qual? Já parou para imaginar o que seria? Mas ele tem. E você tem que descobrir e tem que desenvolver isso. Temos que acordar enquanto nós podemos. A nossa vida é muito curta. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu estou preocupado em ganhar dinheiro. Para quê? Eu estou preocupado com os meus investimentos. Para quê? Quer um investimento que dá retorno, retorno eterno? É missões. Os outros investimentos, qualquer um vai ficar tudo aqui. Missões não. As pessoas que ouvirem de Jesus Cristo e crerem, vão passar a eternidade com Ele. Este é o melhor investimento que nós podemos fazer. Em que você está investindo a sua vida? Em que você tem gastado o seu tempo? Como você tem vivido? Missões envolve pessoas. Pessoas diferenciadas. Envolve pessoas envolvidas, que participam, que se doam, que vem uma necessidade e colocam a mão. Que vem um trabalho para ser feito e fazem. Que vem uma pessoa que está necessitando de alguma coisa e se prontifica a ajudar. Missões precisa desse tipo de pessoa. Missões não precisa de gente acomodada, gente preguiçoso. E às vezes nós somos preguiçosos, acomodados. Deus nos chama para uma obra específica e especial. A Bíblia fala que os anjos queriam participar dessa obra, mas o privilégio foi dado a nós.
E o que nós estamos fazendo, gente? O que você tem feito com a sua vida? Você tem se envolvido com a obra do Senhor? Você está se envolvendo com missões? Você está participando dessa obra redentora? Se não, busque participar. Observe que no texto que nós lemos, há uma citação aí de algumas pessoas, né, com relação a sermos profetas aí e mestres. E eu entendo uma coisa muito interessante aqui, que a liderança pastoral da igreja em Antioquia era de formação multicultural, multicor e multiétnica. Não pode haver divisão de raça dentro da igreja, brancos e negros. Nos Estados Unidos a gente sabe que tem. Mas existem outras divisões sem ser por raça, sem ser por cor, classes sociais. Isso não pode acontecer. Observa aí, nós temos aí Barnabé. Olha aí no versículo 1. Barnabé, ele era levita, natural de Chipre. Ele era um religioso. As pessoas, a maioria das pessoas no nosso país não são religiosas. A maioria não são católicos. Eu era católico, mas a graça do Senhor me alcançou. Quem mais? Nós temos lá Lúcio. Lúcio era natural de Cirene. Nós temos natural de Cirene, que era no norte da África, ou seja, ele era de uma outra cultura e participava da liderança da igreja. Simeão era judeu, por sobrenome Níger, ou seja, a sua pele era escura, negra. Participava da liderança da igreja. Nós temos Manaém, o texto diz que ele era irmão de leite, irmão de criação de Herodes Antipas. Ele foi instruído na corte de Herodes, ele tinha muitas posses, era um homem rico e participava da liderança da igreja. Hoje, não existem muitas pessoas ricas na igreja. Por quê? Porque elas se isolam em seus condomínios, em seus carros blindados. Ninguém tem acesso, a não ser alguém que seja do meio. E é aí que nós entramos. Aquela pessoa que tem posse, ela tem o compromisso de anunciar a mensagem de salvação para as outras pessoas do convívio dela que têm posses. Precisamos entender isso. Todos nós somos chamados para participar de missões. E nós temos Paulo. Quem era Paulo? Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo era um assassino. Mas nós não somos diferentes de Paulo. Todos nós tínhamos um passado trágico. Todos nós estávamos condenados com os nossos pecados e delitos. Não estávamos? Todos nós estávamos separados de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos alcançou. Nos transformou. E hoje nós estamos aqui. Estamos aqui com uma missão: levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Participarmos da salvação de várias vidas e em vários locais. A igreja é formada por homens e mulheres que não têm mais compromisso com o seu passado. Passou. Nasceram de novo. Uma vez que nós nascemos de novo, o que ficou para trás está. Temos que olhar para frente. Temos que seguir na caminhada. A Bíblia diz que aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Nós temos uma tarefa, nós temos uma função, nós temos uma missão. Há certas coisas no reino de Deus que só você pode fazer, que só você pode realizar e ninguém mais. Só você, com o seu jeito de ser, com o seu modo de agir, com o seu jeitinho de falar. Existem pessoas que só vão ouvir você, porque você é especial. Já ouviu falar de alguém que foi evangelizado durante anos e anos, de repente uma pessoa chega, conversa com ela, em 5 minutos ela se converte, aceita Jesus? Ah, mas é porque eu falei 10 anos, nesses 10 anos eu falando, Deus tocou no coração. Será que foi isso mesmo? Ou será que aquela pessoa que falou, Deus usou de um modo especial, por causa do jeito dela falar, por causa do jeito dela de ser, Deus usou e a pessoa creu?
Eu quero crer que Deus usa cada um de nós, do jeito que nós somos, se nós deixarmos Ele nos usar. Você tem deixado Deus te usar? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua casa, falando de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos? As pessoas, quando olham para você, vê que você é diferente, não por causa das coisas que você está fazendo. Porque ela olha, não sabe dizer o porquê, mas ela vê que você é diferente. Isso já aconteceu com você? Alguém já disse para você, olha, eu não sei o que você tem, mas eu sinto uma paz quando eu estou junto com você. Quando você fala, eu gosto de ouvir, principalmente quando você fala da Bíblia. Alguém já falou isso para você? Se não, meu irmão, é porque você não está fazendo diferença na vida das pessoas. Missões envolvem pessoas. Pessoas diferenciadas, pessoas envolvidos. Deus nos colocou junto na igreja, apesar da diferença e por causa das diferenças, para trabalharmos juntos e alcançarmos muitas vidas para o reino de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Precisamos ser servos obedientes, que obedeçam o ID de Jesus Cristo, que cumpram a missão deixada por Jesus Cristo. Precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Você acha que você já é o que Deus quer que você seja? Ou você tem dúvida disso? Se tem dúvida, busque descobrir. Seu pastor está aí, pastor Vandenberg. Converse com ele. Temos os presbíteros da igreja, que pastoreiam a igreja juntamente com ele. Fale com ele. Fale comigo. Fale com o Vantuil. Estamos aqui para ajudá-los a entender o chamado de Deus específico na sua vida, para que você seja uma bênção, para que você possa participar da salvação. Você é importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para participar da salvação de milhares de pessoas, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil e fora do Brasil. Este é o nosso chamado, gente. É por isso que nós estamos aqui. Segundo, missões envolvem a igreja que envia. Versículo 3 e 4. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, e os despediram. Observa que a igreja de Antioquia, ela buscava compreender a vontade de Deus. E ela faz o quê? Ela separa e envia aqueles que o Espírito Santo escolheu. Mas isso só é feito porque se cumpre na vida destas pessoas aquilo que está escrito lá em Atos 1:8. O que está escrito em Atos 1:8 mesmo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Tanto em... Isso. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há uma capacitação pelo Espírito Santo para esta obra. Se nós não formos capacitados pelo Espírito Santo, nós não vamos falar de Jesus para ninguém. E ainda que venhamos a tentar falar, vai ser como um sino, né, que soa. Vai ser um barulho estranho. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. E a igreja, ela observa isso, aqui a igreja de Antioquia, e o que ela faz? Ela percebe que existem pessoas que foram separadas com esse chamado para realizar esta obra. O Espírito Santo separa, prepara, capacita e impulsiona a igreja a enviar os obreiros para o trabalho. A igreja envia os missionários. Quando foi a última vez que saiu um missionário do nosso meio? Quando nós enviamos um missionário? Missões de curto prazo nós enviamos vários. Graças a Deus por isso. Mas que vá para o campo e fique lá, se não me engano, faz tempo que isso não acontece. E o que nós estamos fazendo para mudar isso, gente? Isso me preocupa. E eu falo isso para os irmãos, porque isso deveria preocupar todos nós.
Nossa igreja tem capacidade para enviar várias pessoas para o campo e sustentar essas pessoas no campo missionário. Poderíamos estar fazendo isso, e por que nós não estamos? Precisamos descobrir. Antes de enviar os missionários ao campo, a igreja de Antioquia comprometeu-se com eles. Nós precisamos nos comprometer com os nossos missionários. Precisamos nos comprometer em contribuir para o sustento deles. Precisamos nos comprometer em orar por eles, para que Deus dê a eles autoridades, para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus coloque nos lábios deles a palavra certa para falar e as pessoas entenderem. Nós temos feito isso. Precisamos escrever para eles, para que eles não se sintam só lá no campo, para que eles não se sintam abandonados. Nós temos feito isso. Eu coloquei 2 imagens ali. Primeira, a imagem de uma igreja missionária. Não sei se dá para vocês verem. Uma igreja missionária é a igreja que foca fora. Então, nessa imagem aí, nós temos aí, olha, a igreja com alguns focos que é para fora. Oração, visitas, evangelismo, discipulado, missões, ação social, serviços, testemunho, tudo voltado para fora. Agora nós temos uma outra igreja, que ela não tem essa visão. É a igreja voltada para dentro. Uma igreja que vive de eventos. O foco é invertido. Então, o que essa igreja tem? Ela tem uma agenda, ela tem festas, ela tem atividades, ela tem programas, ela tem cargos, ela tem movimento, ela tem passeios, ela tem reuniões, tudo voltado para dentro. Nós somos chamados para estar olhando para fora. Claro que várias coisas do que está ali da igreja de eventos nós podemos fazer, porque nós temos que cuidar das pessoas que estão dentro da igreja. Mas o nosso coração tem que estar voltado para os de fora. Alcançar os perdidos. Apresentar a mensagem de salvação para eles, para que eles possam conhecer a Jesus. Terceiro, missões envolve aqueles que vão. O Espírito Santo, ele direcionou a igreja de Antioquia a separar Barnabé e Paulo. Ele não diz para que era. Observa o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Não falou que era para eles serem missionários, mas disse que tinha uma obra que os dois realizariam. O Espírito Santo fala isso para nós, fala isso para mim, que ele tem uma obra para ser realizada na minha vida. Ele tem me chamado para uma obra específica, e ele tem te chamado. Você sabe qual é? O Espírito Santo separou para missões os homens mais experimentados e frutíferos para a obra que eles iriam fazer. Ele não separa qualquer pessoa para ser missionário, mas aqueles que vão fazer a obra acontecer. Ele capacita, ele prepara e ele envia. Mas nós, como igreja, participamos desse enviar. A igreja é quem coloca a mão em cima, fala: vai, nós vamos com você, nós vamos estar aqui na retaguarda, nós nos comprometemos a orar, nós vamos mandar o seu sustento, nós vamos estar com você. Quando você precisar de alguma coisa, nos avise, nós vamos participar, nós vamos te ajudar, nós vamos te socorrer. A igreja, ela deve enviar os melhores. Quem são os melhores da nossa igreja? Quem se distingue dentre a multidão? Quem reconhece no seu coração que é uma pessoa chamada por Deus? Eu coloquei uma palavra ali que David Livingstone disse, para nós pensarmos um pouquinho. Deus, tendo um único filho, fez dele um missionário. Hoje, nós temos vários pais que não querem entregar os seus filhos para a obra missionária. Sabe o que eles dizem? Que é perigoso. Eu vou perder o meu filho se ele for para missões. Tem pais que tiram da cabeça do filho porque ele quer ser missionário. Não, meu filho, não mexe com isso não. Isso não dá futuro. Isso não dá dinheiro. Cuidado, hein?
Se é o seu caso, toma cuidado, porque perigoso é não estar no centro da vontade de Deus. Se a vontade de Deus para o meu filho Josué é que ele seja um missionário, ele vai ser, porque eu vou incentivar ele para que ele seja. Porque eu sei que lá ele vai estar seguro. Porque lá ele vai estar no centro da vontade de Deus, seja qual campo for, e Deus cuida dos seus. Se acontecer qualquer coisa com ele, vai ser porque Deus quis. Eu não posso impedir. Aliás, nenhum de nós pode impedir que aconteça qualquer coisa com os nossos filhos, aqui ou em qualquer lugar. Nós temos que deixá-los seguir o caminho de Deus. Tem um outro texto que eu coloquei ali, de Charles Spurgeon, que diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Muito forte isso. Se nós não somos missionários, nós não somos cristãos. Nós não entendemos a mensagem de salvação, nós não entendemos o sacrifício de Jesus Cristo, nós não compreendemos de fato o porquê nós estamos aqui, neste mundo, não é aqui na igreja. O que nós estamos fazendo? A vida passa, e ela passa rápido demais, e nós estamos perdendo o nosso tempo. Isso não pode ser assim. Na igreja, cada indivíduo tem a sua própria missão. Você sabe qual é a sua? Já parou para pensar nisso? Você é um missionário. Você está aqui de passagem. Neste período que você está aqui, você tem o privilégio de falar de Jesus Cristo, de falar da sua fé, de falar do que você crê, de falar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Isso é um privilégio. Faça isto. Eu garanto que quem ouvir você falar isso, vai querer entender um pouquinho mais sobre quem é Jesus, sobre o que Ele tem feito na sua vida, sobre o porquê você está dizendo e vivendo isso. E aí você cumpre a sua missão. Precisamos nos comprometer mais com a mensagem do Evangelho e com o chamado que Deus tem para cada um de nós. Missões envolve pessoas diferenciadas, pessoas envolvidas. Missões envolve eu e envolve você. Missões envolve todos nós. Missões envolve a igreja que envia e missões envolve aqueles que vão. Como igreja, precisamos buscar compreender a vontade de Deus, precisamos estar em sintonia com Deus para perceber o mover de Deus e aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Eu coloquei um vídeo para os irmãos terem uma ideia de como está a situação de missões no mundo. Esse vídeo nós passamos na conferência missionária realizada no Bosque dos Eucaliptos, mas acho que não tinha muita gente da nossa igreja lá. Quero que você preste atenção nesse vídeo e veja o que está acontecendo. Esse vídeo, ele tem uma música de fundo, e essa música aparece a tradução dela embaixo. Se você quiser ler, você lê, mas preste atenção nas palavras que aparecem no fundo. Veja o que está acontecendo. Pode soltar. Consegue ver? The job is not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate